Você sabia que desde quando a CVC abriu capital, em 2013, muita gente achava que a companhia teria um destino semelhante às locadoras de vídeo? Mas a realidade foi diferente. A empresa consolidou vários negócios na América Latina e prosperou. Tudo parecia super bem, quando a empresa enfrentou então uma crise de gestão entre 2019 e 2020. E aí veio ainda a pandemia. Diante de tudo isso, analiso o que esperar para o setor de turismo e viagens e com a estratégia da CVC. Está começando mais um Por Dentro do Negócio. Olá a todos e sejam muito bem-vindos. Voltando um pouco no tempo, olha, eu lembro que em 2019 eu visitei a sede da CVC em Santo André para conversar com vários executivos e elaborar um estudo de caso, aqueles no formato de Harvard, sobre a empresa. Na época, o clima que eu percebi lá era de muito otimismo. De lá para cá, muita coisa mudou. Veio a pandemia, o isolamento social, desafiando o setor de viagens. Já a economia sofrendo, como a gente sabe, rápidas variações. E também houve uma grande mudança na gestão da CVC. Na minha análise de hoje, eu exploro a ideia de que a estratégia de negócios das empresas do setor de viagens e turismo é marcada por dois grandes fatores. Primeiro, a coexistência, segundo, a sensibilidade a choques externos. Vamos falar do primeiro, a coexistência. Bom, de um lado, temos empresas tradicionais que sobreviveram às grandes mudanças impulsionadas pelo digital, como a CVC. De um outro lado, empresas inovadoras que surgiram e ganharam muita participação de mercado, como a Decolar. E olha só, ela tinha cerca de 2% de market share em 2009 e passou a ter 22% em 2018. Notem o crescimento da participação de mercado em um curto espaço de tempo. Agora, o que explica isso? Para mim, a grande inovação de empresas que desafiam modelos de agências como a CVC não foi a tecnologia, mas foi a transparência de informações ao consumidor, possibilitada e alavancada pelo crescimento da internet. A assimetria de informação era muito grande entre os agentes, que tinham muitas informações dos serviços e produtos de viagens, e as pessoas, consumidores, que queriam agendar as viagens. Os agentes de viagens tinham informações que consumidores simplesmente não acessavam, e com isso estavam em vantagem em qualquer que fosse a negociação. Mas sabemos que tamanha assimetria tem sido reduzida. As chamadas Online Travel Agencies, conhecidas como OTAs, como a Expedia, Decolar, Booking.com, passaram a oferecer transparência e facilidades na comparação entre serviços de viagens, incluindo também a possibilidade da gente contratar esses serviços. Rapidamente, os consumidores adotaram essas novas empresas nos canais virtuais. E aí, com tudo isso acontecendo, o mercado achava que as empresas tradicionais não sobreviveriam. Por exemplo, a Nascimento Turismo, fundada na década de 1970 e que foi uma das maiores empresas de turismo do Brasil, decretou que estava em recuperação em 2015 e em 2017 decretou falência. Então, o mesmo poderia ter acontecido com a CVC, assim como aconteceu com as agências tradicionais do mundo inteiro. Mas não. Com a CVC foi diferente. Ela abriu capital em 2013, comprou várias empresas como Submarino Viagens, abriu seu e-commerce e está tentando adotar ferramentas digitais integrando seus canais online e as lojas físicas. De fato, ela contrariou expectativas anteriores e prosperou até um certo ponto antes da pandemia. A sua estratégia foi ganhar economias de escala e poder de barganha sobre os provedores de serviços de viagem, digitalizando o negócio enquanto ela não descuidava das mais de 1.200 franquias no Brasil, com predominância de um público da classe média. Sua gestão à época foi inteligente ao reconhecer e preservar a essência do canal físico, que continuou importante no Brasil. Mas aí coloca um ponto de atenção a quem investe ou pretende investir na CVC. Observem cuidadosamente os movimentos de quem? Da Decolar. Enquanto a CVC está no caminho de recuperar seus resultados, a Decolar parece ter conseguido isso mais rapidamente. Os executivos da empresa apontaram na mídia que os resultados do quarto trimestre de 2021 foram muito encorajadores e refletem esforços que fizeram para reduzir a estrutura de custos, buscar sinergias nas várias aquisições que têm sido feitas e diversificar os fluxos de receita. A empresa divulgou em abril de 2022
que tem 300 milhões de dólares em caixa e pensa em investir no varejo físico no Brasil e também em novas aquisições. Segundo divulgou a empresa, abre aspas, somos conscientes que a participação do offline é muito relevante no setor de turismo e tem a questão de que a nossa capacidade tecnológica cria uma experiência diferenciada e traz melhor eficiência. Por outro lado, pessoal, a CVC é muito forte no B2B, por exemplo, oferecendo soluções e sistemas de viagens corporativos e serviços para o mercado de viagens que são contratados por empresas e também atende mais de 8 mil agências credenciadas. No B2B, a empresa encontra praticamente metade da representatividade do seu negócio e elevados níveis de participação de mercado entre as consolidadoras aéreas, só para ter como exemplo. Bom, agora que já falamos da competição, vamos falar sobre o segundo ponto da minha análise, que é a sensibilidade a choques impostos no setor. Além do setor oscilar conforme a economia, e até aí tudo bem, porque as empresas do setor aqui no Brasil já estavam acostumadas, ele também foi impactado pela crise sanitária da Covid-19. Desde que a vacinação foi ampliada em 2021, os números demonstram um caminho que fortalece a retomada do turismo brasileiro. No entanto, diante de um ambiente inflacionário, a retomada deverá ser gradativa. Por isso, para voltar aos níveis pré-pandemia, o turismo brasileiro precisará lidar com a compressão da renda das famílias. Em números, observei que as viagens de lazer apresentam uma recuperação maior do que no corporativo, visto que muitos eventos podem passar a ser híbridos, o que pode fazer com que o setor perca receita. E aí um outro fator será a capacidade de adaptação de toda a cadeia do setor para acomodar mudanças no comportamento dos consumidores individuais e dos clientes corporativos. Outro fator é que os consumidores, depois de terem presenciado diversos riscos no período da pandemia, passaram a valorizar a flexibilidade em suas viagens. Logo, a garantia de não perder dinheiro, a possibilidade de cancelar e a possibilidade de reagendar gratuitamente são fatores muito valorizados pelos turistas atualmente. E agora, como já virou de costume no programa, vamos ver o bloco com as grandes questões urgentes que o investidor vai precisar tentar entender e responder. Questão número 1. A CVC conseguirá ir além da adoção de ferramentas digitais para fazer uma transformação digital completa e necessária? Questão número 2. O que esperar sobre os movimentos da Decolar no varejo físico e que podem aumentar a sobreposição com o negócio da CVC? Questão número 3. A CVC conseguirá criar mais sinergias e otimizar os custos ao balancear soluções para outras empresas, o B2B e as soluções aos consumidores, que é o B2C? Alguns analistas argumentam que a empresa está bem posicionada para aproveitar a retomada do turismo no Brasil. Apesar de não ter ainda voltado aos níveis operacionais de 2019, a CVC tem mostrado uma recuperação gradativa de vendas e rentabilidade, ainda que tenha tido um prejuízo no primeiro trimestre de 2022, que foi inclusive acima do que muitos analistas esperavam. O B2B, bom, é muito importante, mas parte dele está ligado ao mercado corporativo, mercado que retomou menos, conforme eu já comentei. A gestão da empresa tem buscado investir na digitalização da jornada do consumidor e ela também fez uma reestruturação de capital. Em junho de 2022, inclusive, a companhia anunciou que fará uma oferta restrita primária, captando recursos para reforço de capital, de giro e pagamento de parte das dívidas que acumulou nos últimos anos. Bom, pessoal, é muita coisa acontecendo no setor de viagens e busquei resumir aqui alguns pontos relevantes para que você, investidor ou executivo do setor, possa acompanhar. O trabalho da CVC foi muito surpreendente ao resistir aos ataques das OTAs, mas tenho várias dúvidas e preocupações sobre o futuro dela. Obrigado por sintonizarem no Por Dentro do Negócio e até a próxima!